E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e desculpa aí Weber, mas tipo ideal, só meu mozão. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série do Economia e Sociedade, se não viu os outros vídeos vai lá ver, estamos no capítulo 1 e terminando de estabelecer como Weber vai tratar a sociologia, que inclusive ele vai definir como uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e em seus efeitos. Até que ótimo, já trabalhamos muito bem isso aqui, inclusive trabalhamos bem o conceito de tipo ideal, vai lá ver o vídeo anterior. Vamos continuar. Por ação, entende-se, neste caso, um comportamento humano. Tanto faz tratar-se de um fazer externo ou interno, de omitir ou permitir, sempre que e na medida em que o agente ou os agentes o relacionem com um sentido subjetivo. Então, ação é tudo aquilo que o ser humano faz com um sentido, ou seja, para conseguir algo, esperando que sua ação gere uma reação. Detalhe que o sentido é subjetivo, ou seja, para conseguir algo, esperando que a sua ação gere uma reação desejada. Detalhe que o sentido é subjetivo, ou seja, o indivíduo toma uma ação por achar que irá conseguir uma reação desejada, mas não necessariamente ele está correto. Lembra, não há objetividade nem racionalidade plena. Mas isso é o que o Weber chama de ação. A gente tem que se atentar à ação social. Continuando a leitura. A ação social, por sua vez, significa uma ação que, quanto a seu sentido visado pelo agente ou os agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso. A ação possui uma intenção subjetiva de conseguir algo. A ação social é uma ação direcionada à sociedade. São as atitudes que os indivíduos tomam buscando uma reação de outros indivíduos, grupos ou instituições, ou seja, reações da sociedade. A ação social é objeto de estudo da sociologia de acordo com Weber. Maravilha, saímos da primeira definição, depois de 3 vídeos. Galera, sério, o último vídeo foi para praticamente falar de 3 linhas, para dar embasamento para a gente começar a entender as definições do Weber. Fala se eu não mereço o seu like e a sua inscrição. Na moral, olha esse trampo de qualidade, esse charme e didática. Aperta o like aí, se inscreve, dá uma olhada nos livros da lojinha, vai que te interessa alguma coisa. Ajuda esse professor a se aposentar, me ajuda a engordar meus gatinhos. Após definir sociologia, ele vai definir sentido, que é essa intenção subjetiva por trás da ação social. E o Weber vai levantar as dificuldades de estudar cientificamente algo que é tão subjetivo como a intenção por trás de uma ação. Como identificar essa intenção? Como trabalhar com isso? Nós devemos sempre analisar como ocorre o desencadear das coisas, como uma coisa leva a outra, e o quão conhecida é naquela sociedade a reação àquela ação. Por exemplo, se é do senso comum que levantar a mão no ponto de ônibus vai fazer o ônibus parar. Como isso é muito conhecido e como é muito comum alguém levantar a mão para o ônibus no ponto de ônibus e ele parar, a gente pode compreender que quem faz ação social levantar a mão no ponto de ônibus tem uma intenção de fazer o ônibus parar. Ok? Simples. Nesse caso, a intenção é super fácil de entender. Em qualquer pesquisa, é importante ter um número grande de casos para que o estudo seja confiável. Quero descobrir o motivo pelo qual a galera faz vídeo e pede like. Então eu vou analisar vários casos em que isso ocorre e quais as reações que são acarretadas. Dessa forma eu consigo captar qual seria a intenção daqueles que pedem like. Se eu observo na sociedade que tal ação geralmente tem uma reação e isso se repete, os atores que fazem essa ação provavelmente têm a intenção de conseguir essa reação. Então quando você vê um vídeo no YouTube e a galera direto pede like, pede like, pede like, provavelmente pedir like funciona para conseguir likes. Há um resultado aqui, há uma correlação, provavelmente. Você tem que analisar mais a fundo e ver se de fato isso acontece. Inclusive, serão deixa um like. Mas Augusto, por que não simplesmente pergunta pra pessoa? Então, 2 problemas. Às vezes é um negócio tão normalizado que as pessoas nem param pra pensar o motivo de suas ações. Ou então, pior, as pessoas mentem. E esse é um problema muito característico das ciências humanas e sociais. Entrevistas não são lá muito referência. Tem muitos vieses e outras subjetividades do entrevistado que acabam tornando suas respostas algo não muito confiável. Mas ainda é uma fonte importante de informação. Só não pode
pode encerrar a investigação. Vamos desconsiderar quando a pessoa não sabe bem o motivo por trás de suas ações. Esquece esse caso por enquanto. Às vezes, nós temos algo a ganhar quando a gente oculta alguma coisa, ou mesmo quando a gente mente. Um viés muito comum em censo, em pesquisas do IBGE, é mentir renda. O pobre mente para cima e o rico mente para baixo. Ou então o entrevistado querer se mostrar uma pessoa mais interessante. Ou então uma pessoa mais consciente em questões ambientais, de saúde, de cultura. E mentir quantas vezes vai no cinema, se recicla, se pratica exercícios. Especialmente quando o entrevistador ou a entrevistadora for do gênero oposto e mais ainda se forem jovens. Sério, isso é um problema que deve ser levado em consideração na hora de elaborar um questionário de pesquisa. Enfim, sentido é a intenção subjetiva por trás da ação social e é bem problemático traçá-lo. Mas estamos tratando de tipos ideais, recortes subjetivos de um fato social e por isso temos consciência das limitações de nossas análises, como todo sociólogo deve ter. A saída do Weber para essa questão de subjetividade é muito boa, só é problema se houver solução. Se não houver como escapar, é característica. A subjetividade é característica dos estudos das ciências sociais e devemos sempre tê-la em mente na hora de moldar os nossos métodos de pesquisa. É a realidade. Show, maravilha. Então a partir de agora, eu não vou ficar toda hora lembrando que existe uma subjetividade do objeto estudado e de quem o observa. A partir de agora, toda vez que eu tratar com vocês de tipo ideal ou de uma análise, entendam que está subentendido que há uma objetividade possível, mas não plena, que deriva da incapacidade do observador ser plenamente objetivo, porque ele próprio é humano, ele próprio é subjetivo. Chega disso. E dando um pouquinho mais de continuidade, a gente vai ter um trecho muito interessante do Weber. A construção de uma ação orientada pelo fim, de maneira estritamente racional, serve, nesses casos, a sociologia como tipo ideal. Permite compreender a ação real influenciada por irracionalidade de toda espécie, afetos e erros, como desvio do desenrolar a ser esperado no caso de um comportamento puramente racional. Então traçar qual seria o caminho ideal, plenamente racional, e comparar como foi aquele que na verdade foi executado, o caminho real, pode ser um parâmetro para identificar os desvios derivados de diferentes origens, como erros e afetos, que o próprio Weber falou. Devemos tomar cuidado para não cairmos no racionalismo, considerar que os seres humanos são seres racionais, puramente racionais, pois esse não é o caso e principalmente até mesmo a racionalidade não é infalível. Ele continua. Nessa medida, e somente por esse motivo de conveniência metodológica, o método da sociologia compreensiva é racionalista. No entanto, é claro que esse procedimento não deve ser interpretado como preconceito racionalista da sociologia, mas apenas como recurso metodológico. Não se pode, portanto, imputar-lhe a crença em uma predominância efetiva do racional sobre a vida, pois nada pretende dizer sobre a medida em que, na realidade, ponderações racionais da relação entre meios e fins determinam ou não as ações efetivas. Ele está tomando cuidado aqui porque era muito comum os economistas da época usarem o homem econômico como indivíduo capitalista ideal, e que é uma furada. Sabe essa mentalidade de buscar ser mais produtivo, mais bem-sucedido, que no fim das contas só criou uma geração frustrada e deprimida, porque ninguém é essa máquina de produção e, principalmente, não há como ser e é bom não ser. Só que essa mentalidade de cobrança produtiva faz com que sejamos tóxicos com nós mesmos. Nos culpamos por não sermos bons o suficiente. Os gatinhos. Mas essa é uma parada irreal e nos faz mal porque a gente quer atingir essa irrealidade. Então, essa mentalidade besta já tinha aqui e o Weber já tá sendo o anti-coach otário. O otário é o coach, tá? Não é um Weber, pelo amor de Deus. A razão ideal é um recorte, uma referência de análise impossível de ocorrer, mas serve para tentar entender melhor as subjetividades e desvios ocorridos. Tipo, a melhor escolha seria provavelmente essa aqui. O que fez aquele ator escolher outra que não essa? E a partir dessa reflexão, procurar entender quais os aspectos subjetivos do sentido da ação. E isso é um tipo ideal, pois mesmo a escolha da melhor ação, da ação mais racional, passa pelo crivo da subjetividade do sociólogo que monta a análise, que para pensar qual seria a melhor escolha. Aí já tá uma escolha subjetiva do observador, mesmo que haja método científico, mesmo que haja muito estudo por trás, inescapavelmente a subjetividade. Por isso o tipo ideal e por isso que todo sentido é um tipo ideal. É isso, galera. Se gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever. Recomenda o canal para um colega que curte ciências sociais e humanas e gatinhos. Olha a lojinha para me ajudar. Manda um sachê para engordar meus gatinhos e tchau.